Olá, paz seja convosco. Vamos aqui ao nosso estudo da Escola Bíblica Quadrangular. Como vocês sabem, por conta desses tempos de pandemia, nós não temos tido os nossos encontros presenciais aos domingos. Então, a gente vai fazer essa nova forma aqui em vídeo para que você, aluno da Escola Bíblica, não fique sem a sua aula, não fique sem o seu tempo de estudo. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E o que eu trouxe aqui para vocês agora, nós vamos fazer como se fosse uma visão panorâmica daquilo que o Espírito Santo é e a forma que ele age nas nossas vidas, tá bom? E eu quero combinar uma coisa com você agora, tá? Se você não tiver agora perto de você a sua Bíblia, o seu caderno e a sua caneta, o seu lápis, que você pause esse vídeo e vai lá rapidinho, pega a sua caneta, o seu caderno, porque eu vou passar alguns textos que eu quero que não durante a aula, mas assim que nós terminarmos esse tempo, você vai lá e você confere, você faz as suas anotações, para que ao longo da semana você esteja meditando e aprendendo mais sobre aquilo que nós vamos ver agora, tudo bem? Bom, o Espírito Santo, antes de qualquer coisa, ele é uma pessoa. A maioria das pessoas, ou aqueles que não têm um tempo de igreja, ou que não teve a oportunidade de estudar sobre a Trindade, sobre a pessoa do Espírito Santo, eles acham que às vezes são de forma isolada. Tem Deus, tem Jesus e tem o Espírito Santo. Mas nós entendemos que tanto Deus quanto Jesus, Filho e o Espírito Santo, eles se formam em uma coisa só. Temos o Pai, o amor do Pai, nós temos o Filho, que traz a graça, e temos o Espírito, né, que é o conselheiro, e o Espírito se funde no Filho e se funde no Pai. E é isso que nós vamos estar vendo aqui agora. Teologicamente, nós sabemos e aprendemos que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. E a Bíblia, ela explica assim, explicitamente essa pergunta de quem de fato é o Espírito Santo. Ela afirma o tempo todo a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo. E a gente vê esse destacamento tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Aí você vai falar, mas no Antigo Testamento a gente sabe que teve a iniciação de todo o universo, de todo o mundo, depois vem os grandes profetas, os primeiros profetas, aqueles acontecimentos extraordinários como dilúvio, depois a passagem do Mar Vermelho e outros milagres, enfim, até que chega Jesus fazendo aqueles sinais, prodígios e maravilhas. E aí, como que fica essa situação do Espírito Santo? Aonde ele está presente? Se nós olharmos com mais cautela, daqui a pouco eu vou dar os endereços para vocês, vocês vão ver e vão entender que desde o começo o Espírito Santo está ali, junto com o Pai, junto com o Filho. E existem algumas seitas, eles falam que o Espírito é uma energia, que o Espírito é uma força, mas não. A Bíblia ela é suficientemente clara, ela revela a personalidade distinta do Espírito Santo. Nós podemos afirmar que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Bom, pessoal, um ponto aqui mais teórico a respeito do Espírito Santo. A gente entende que o Espírito, a palavra Espírito isoladamente, Espírito, é um gênero neutro. E ele vem do grego, ele é utilizado sempre com pronomes masculinos, né? Ou Espírito, do Espírito, sempre dando a entender que é um pronome, no caso, masculino. E o que torna explícito, então, a verdade que ele é uma pessoa distinta do Pai, distinta do Filho. Então, na Bíblia a gente vê isso. Outra coisa importante também, a gente vê em Mateus, capítulo 3, versículo 16, Lucas, capítulo 4, versículo 18, e João 15, no versículo 26, alguns pontos que apresentam sempre o Espírito Santo como substantivo masculino. E eu vou ler aqui para vocês. Mateus 3,16 diz assim, ó: E assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito, né? O Espírito de Deus, descendo com um pombo e pousando sobre ele. Né? Imagine que cena linda que foi ver esse momento, o céu se abrindo, e o texto depois continua que uma voz ecoou do céu, esse é o Filho amado em quem me comprazo. Outro texto que eu disse para vocês, Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para proclamar a liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano
aceitável do Senhor. O outro texto que eu ia dizer com vocês é aqui em João, capítulo 5, versículo 26, que diz: quando vier o conselheiro, o auxiliador, tem algumas Bíblias que falam assim, que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Então, a Bíblia, ela explora de uma forma assim tão explícita os atributos pessoais do Espírito Santo, a sua relação com o Pai, a sua relação com o Filho e a sua relação para comigo, para com vocês, nós crentes, nós cristãos, nós que temos acesso a essa pessoa do Espírito Santo. Pega suas anotações do seu caderno e anotem esse texto aqui, ó, Mateus, capítulo 28, versículo 19. Outro texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4, 5 e 6. Depois, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 13. E por último, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 1. Agora aqui, sobre a personalidade do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele possui intelecto, vontade e emoções. É interessante, tem um texto em Efésios que diz para que nós não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. É mais um fato explícito aí na Bíblia, na palavra, que ele é uma pessoa, que ele tem sentimento. Ele está sempre perto da gente, está sempre perto. Eu estou aqui falando com você, o Espírito Santo de Deus está aqui. Você está aí assistindo esse momento, essa aula, o Espírito Santo que está aí com você, fazendo com que você entenda, que você ouça cada uma dessas palavras que eu estou dizendo e que você consiga compreender. Então, tudo aquilo que você faz, todas as atitudes que eu faço, que nós tomamos, o Espírito Santo está perto. Ele está vendo, ele está observando. Então, conforme a atitude que você toma, você pode sim entristecer a pessoa do Espírito Santo. Eu vou já ler o texto para vocês. Então, de modo que as suas próprias ações, elas refletem, então, essa personalidade. Por quê? O Espírito Santo, ele nos ensina, o Espírito Santo, ele nos exorta, ele nos orienta, ele nos controla, através da palavra, através dos ensinos, das orientações. O Espírito Santo, ele testifica, ou seja, ele confirma. O Espírito Santo, ele também ele repreende, ele intercede, ele tem ciúme das nossas vidas, ele tem ciúme porque nós somos proprietários exclusivos de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele tem ciúme das suas próprias coisas. Mais uma vez aí, as anotações dos versículos, vamos lá. Escreve assim antes, intelecto, põe aí, Romanos, capítulo 8, versículo 27. Agora, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao 13. Agora, escreve vontade, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Agora, o que eu acho mais importante, assim, você refletir. Escreve aí, emoções, e entre parênteses, Efésios, capítulo 4, versículo 30. Continuando, ciúmes. Escreve aí, João, capítulo 14, versículo 26. Atos, capítulo 8, versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 14, 26. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E para encerrar, Apocalipse 22, versículo 17. Bom, isso nós vemos que nesses textos, quando você for conferir, você vai ver o Espírito Santo apresentado como uma pessoa, né? Uma pessoa que tem ações, uma pessoa que tem personalidade. Isso mostra e comprova a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele aparece nas Escrituras sendo totalmente Deus. Então, assim como o Pai e assim como o Filho. Então, tanto na fórmula batismal, como também na bênção apostólica, que é pronunciada todos os cultos que você frequenta. Você lembra quando você foi batizado? Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando acaba o culto e o pastor vai fazer a bênção apostólica, ele diz assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos. Então, em todo o tempo que nós temos esse relacionamento na igreja, essa comunhão com Deus, desde quando você é batizado, quando você recebe uma bênção para você ir embora para sua casa, você continuar o seu dia a dia, tem ali a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito, ou seja, o Espírito Santo
é Deus. Você pode anotar aí Mateus capítulo 28, versículo 19, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, e você pode conferir também em 1 Pedro 1, versículo 2. São textos que eu até disse anteriormente, que se você for pegar aqueles versículos dessa fase que eu estou passando para vocês, vocês vão entender que existe uma continuidade aí, falando da pessoa do Espírito. Continuando, o próprio Jesus, quando ele fala do Espírito Santo, ele se refere a ele como um outro Consolador. Aquele mesmo texto que eu disse para vocês, lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, ele fala que o Espírito de Deus está sobre mim. E depois, no terceiro versículo que eu li, que foi em João capítulo 5, ele fala, quando vier o ajudador, ou quando vier o conselheiro. Então a gente vê Jesus, mais uma vez, afirmando que quando vir vai vir mais alguém, mais uma confirmação de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele é Deus. Então, na melhor tradução, quando Jesus fala desse ajudador, desse conselheiro, ele está falando de um auxiliador, um adendo aqui. Sempre o Espírito Santo e que nos revela as coisas, que abre os nossos olhos. E a forma que o Espírito Santo ele age nas nossas vidas é de uma forma assim muito íntima. Você sente a presença dele. Aí você vai falar assim, sempre quando fala de Espírito Santo, eu já imagino aquelas pessoas na igreja que falam em línguas diferentes, que têm alguma habilidade. Calma aí, peraí. Nós estamos falando da pessoa do Espírito. Quando você aceita Jesus, quem te convence a aceitar Jesus, na verdade, é o Espírito de Deus. Então, se você tem acesso a Jesus, se você tem acesso a Deus, você já tem acesso ao Espírito. A questão de falar em línguas é um outro assunto, é uma outra coisa, né? Falar em línguas é um dom espiritual. E isso é um assunto que nós vamos ver depois, em outro momento. Essa expressão apenas aponta o Espírito Santo como uma pessoa, mas também aponta ele como Deus. É isso que nós estamos vendo. Pois Cristo, Jesus, ele se posiciona de forma igualitária com ele, em todos os aspectos. Desde a hora do batismo, desde a hora da bênção apostólica, ele está indicando que o Espírito Santo é alguém. E isso é muito importante para você desenvolver relacionamento com Deus. Ouve muito dizer isso. Você tem que desenvolver relacionamento com Deus. Você desenvolve relacionamento com Deus quando você ora em Espírito, quando você fala com o Espírito Santo. A gente sente a presença dele. Às vezes a gente não consegue verbalizar, não consegue com palavras descrever o que é de fato é o Espírito Santo de Deus, mas a gente consegue sentir. Amém? Além do mais, são atribuídos ao Espírito Santo alguns atributos que teologicamente a gente aprende que eles pertencem somente a Deus. Você já ouviu dizer que Deus ele tem a habilidade de estar em todos os lugares. Nós estamos falando do quê? Da onipresença. Você já deve ter ouvido falar que Deus ele sabe de todas as coisas. Nós estamos falando do quê? Da onisciência de Deus. E você já deve ter ouvido falar que Deus ele pode fazer todas as coisas, né? Nós estamos falando da onipotência de Deus. Então, esses atributos, onipresença, onisciência, onipotência, que mais ainda, a soberania, a glória de Deus, principalmente a eternidade, esses atributos que são de Deus, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, é uma coisa só. Outra coisa, a própria santidade, que é algo tão singular, né? Espírito Santo, essa singularidade que adjetiva o Espírito, pertence então ao Espírito Santo. Então vamos conferir, anota aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Ainda em 1 aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 6. E para encerrar isso que nós estamos explorando, você vai abrir agora em Hebreus, capítulo 9, no versículo 14. Então a gente entende, fica evidente que a Bíblia revela o Deus triuno nas pessoas do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito. O Espírito Santo está ali presente. Um completa o outro. O Filho é gerado eternamente do Pai. E a gente entende que o Espírito procede eternamente do Pai. Ou seja, estão todos conectados, existe uma conexão. Então, essa relação, onde temos aqui o amor do Pai, nós temos a graça do Filho. Por que a graça do Filho? Porque Jesus ele veio logo depois que Deus criou todas as coisas e veio realmente trazer as boas novas. A
boas novas da salvação, as boas novas da eternidade. Aí Jesus morreu, ressuscitou, subiu para o céu e o Espírito Santo está aqui na terra. É Deus, é a presença de Deus em nós, que nos auxilia, que nos aconselha, que faz tudo aquilo que a gente disse, que Ele tem emoção, que Ele nos orienta, que Ele nos ensina, que Ele nos testifica, que Ele nos exorta. Então o Espírito Santo está hoje aqui fazendo essas coisas. O Espírito Santo é Deus presente em nós. O Espírito Santo é o Espírito do Pai, como também é o Espírito de Jesus Cristo. Tá? Nós não vamos confundir uma coisa com a outra.